vidas a bondade de Deus, o quanto Deus é bom. E nós temos visto sobre essa bondade, sobre a graça de Deus, também através da vida do patriarca Abraão, como Deus, de forma sobrenatural, por assim dizer, não vendo mérito em Abraão, ele convoca Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um local que a princípio ele não sabia exatamente o que era. Fico imaginando como é desafiador receber um chamado desse, como foi o chamado de Abraão. Sair sem destino, mas só confiando de que aquele que o chamou é fiel. Aquele que o chamou, a voz que ele ouviu, aquele ao qual ele estava acreditando nesse chamado era fiel e iria guiar ele. Pela fé, então, Abraão sai da sua terra, do meio da sua família e segue em direção a uma terra que ele ainda não sabia. Uma promessa da qual, a partir dele, Deus faria uma grande nação. E nós estamos vendo essa história linda e bela que é Abraão e a sua fé e a sua confiança em Deus. Queria dizer para os irmãos que gostam de Abraão, que gostam dessa história, que está acompanhando a série, que nós estamos encerrando a vida do patriarca Abraão. Estamos nos últimos momentos em que veremos Abraão em cena. Abraão está saindo de cena e dará espaço, então, como disse o pastor Ednilton pela manhã, a um novo personagem, seu filho Isaac. Então, Abraão está saindo de cena e Isaac, então, será introduzido nesse cenário. Então, foi muito bom, ou está sendo muito bom aprender sobre Abraão. Vimos na mensagem com o pastor Márcio no domingo passado, aquele momento alto da vida de Abraão, quando Deus pede a ele o seu filho, o seu único filho. E se o anjo do Senhor não aparece para impedir, ele iria sacrificar o próprio filho. E, meus irmãos, que cena chocante para nós. Então, aprendemos muito com Abraão. E nesses últimos momentos da vida de Abraão, ainda temos coisas para aprender. E para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Faremos a leitura dos versos 1 ao verso 9. Gênesis 24, do 1 a 9, a palavra do Senhor diz o seguinte no verso 1. Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo, mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Servo, o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar o teu filho de volta de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Senhor, Deus dos céus, que me tirou da terra do meu pai e da terra natal, que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga a mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez. Te agradecemos pela tua palavra. Estamos acreditando que o Senhor irá falar mais uma vez aos nossos corações. Aqui está o teu povo, Deus, sedento pelo Senhor. É do Senhor que o povo quer ouvir uma mensagem, é do seu povo, é do Senhor que o seu povo quer ouvir uma palavra de conforto, de repreensão. Então fala, Senhor, fortemente aos nossos corações. Que eu possa ser um canal de bênção do Senhor para o teu povo. Nós te agradecemos, te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, então, como eu disse, ao longo desse tempo, nós estamos vendo sobre a vida de Abraão. Mas chegamos então nesse momento que nós consideramos como os momentos finais ou o momento de transição
em que Abraão irá sair de cena e o seu filho Isaque irá chegar. Esse período de transição, a gente pode dividir ele basicamente em 4 momentos. O primeiro momento é a introdução de Rebeca, no capítulo 22. O pastor Edenilton falou um pouco sobre isso aqui, quando fala ali sobre os parentes, sobre os pais dela. O capítulo 22 já mostra, então, já introduz Rebeca ali. O capítulo 23, que o pastor Edenilton fez a exposição pela manhã, aonde a esposa de Abraão, a esposa amada, ela morre e Abraão então vai buscar comprar um local, um terreno para enterrar então a sua esposa. E a gente viu logo ali no início do texto, do capítulo 23, que Abraão chora. Abraão está num momento de luto porque ele perdeu a sua esposa, mas ainda assim, como o pastor Edenilton bem disse pela manhã, a fé dele é uma fé operante. Ele está ciente que a promessa de Deus, ela deve continuar em direção àquilo que Deus quer. Então, mesmo com a morte da esposa, ele busca organizar as coisas ali, mas enterra a esposa. E uma fé, então, operante é colocada em ação, mesmo com a morte da sua esposa. Outro momento é o casamento, então, de Isaac, seu filho, que, por incrível que pareça, já tinha 40 anos, estava na casa dos pais, ainda não tinha encontrado uma esposa, mas ali estava ele e Abraão, então, próximo de, provavelmente, de falecer, ou seus últimos dias, com 140 anos, está preocupado com o que vai acontecer quando ele não estiver mais ali. Então, é o que nós iremos ver nesta noite aqui. E a última sessão, então, dessa parte da transição da vida de Abraão, é a morte dele, que é descrito em Gênesis capítulo 25. Então, nessa parte de hoje, de Gênesis 24, onde Abraão chama um servo e envia ou dá uma missão a esse servo, ele deve ir buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Nós iremos dividir basicamente em 2 ou 3 mensagens. Uma que nós iremos pregar agora e provavelmente mais uma ou duas que pregaremos nos próximos domingos. Mas eu gostaria que os irmãos pensassem comigo na mensagem de hoje a respeito do seguinte tema: o Deus soberano e a responsabilidade humana. Minha proposta com essa mensagem não é esgotar esse tema, até porque eu não iria conseguir fazer isso. Existem livros e materiais falando sobre isso. Mas a minha proposta é olhar para esse texto e ver como um Deus que é soberano e que guia as coisas baseado na tua vontade. Ainda assim, isso está em conjunto, isso está ligado com a responsabilidade humana. Que mesmo Abraão crendo em Deus, mesmo Abraão confiando que Deus vai cumprir a sua promessa, ele tem uma fé, como disse o pastor Edenilton pela manhã, uma fé que é operante, uma fé que o faz levantar da cadeira e seguir em direção àquilo que ele sabe, ou que ele pelo menos imagina que é o plano de Deus. Amém? Então nós veremos isso basicamente na mensagem de hoje. O Deus soberano e a responsabilidade humana na escolha da esposa de Isaac. Faremos isso também, provavelmente, mais uma ou duas mensagens, mas por hoje, do capítulo 24, verso 1 a 9, nós tentaremos olhar para isso. Agora nós veremos então a segunda parte dessa sessão, que é o momento da escolha, né? Olha o que diz comigo aí o verso 1. Abraão já era velho de idade bem avançada e o Senhor em tudo o abençoara. É interessante que Moisés, que está escrevendo isso aqui, Moisés está escrevendo primeiramente para um público. E que público é esse? Os irmãos lembram? Que público é esse? É o público que vai entrar na terra prometida, certo? Nós estamos lendo aqui como uma espécie de segundo leitor que recebe essa mensagem. O primeiro leitor é aquele povo que estava entrando na terra prometida. Então, meio que Moisés traz um resumo do que Deus tinha feito na vida de Abraão. E o que Deus tinha feito? Deus tinha abençoado Abraão em tudo. Ele já era velho, mas tinha recebido a bênção de Deus. Mas veja, meus irmãos, ele acabou de escrever que a esposa dele tinha morrido, né? Mas ele não olha para aquele cenário, ele diz: em tudo Deus abençoou Abraão. E algo interessante, enquanto eu estudava esse texto, é que, meus irmãos, uma hora nós iremos passar. É interessante como Moisés olha para aqui, mesmo narrando no capítulo 23 a morte da esposa de Abraão, ele chega no 24 e diz assim: Deus abençoou Abraão em tudo. Porque é o natural das coisas que a gente passe. É natural que uma hora nós não estejamos mais aqui.
isso não deve nos manter no luto restante da vida. Abraão não ficou no luto. E Deus abençoou ele em todas as coisas, mesmo no momento em que ele perdeu alguém que ele amava muito. E Deus abençoou ele muito, mas como bem falou o pastor Edenilton hoje pela manhã, ele não tinha nem terra para enterrar a sua esposa. Mas ainda assim, Deus o abençoou em tudo. Isso ainda nos mostra algo. E o fato de termos a bênção de Deus não quer dizer necessariamente que teremos tudo aquilo que pensamos que precisamos. Deus nos abençoa em tudo por causa de quem Ele é em nossas vidas e não por aquilo que nós temos. Então Deus era com Abraão, Abraão tinha uma fé firmada em Deus e Moisés está dizendo, Deus abençoou Abraão em tudo. É verdade que Deus abençoou Abraão com filho, que Deus deu a Abraão gados e servos, mas ele não tinha tudo, ele não tinha uma terra para enterrar sua esposa. Mas Moisés diz, Deus abençoou ele em tudo. Eu já queria que você pensasse a respeito disso nessa mensagem. Às vezes nós estamos num momento escuro das nossas vidas, refletindo sobre aquilo que nós temos e sobre aquilo que nós não temos e gostaríamos de ter, e ficamos meio que diante de uma situação de que Deus já me abençoou, mas poderia me abençoar mais. Acho que eu já não fui abençoado com tudo que eu deveria ser. E, meus irmãos, a nossa suficiência, ou aquilo que nós precisamos ou desejamos, o tudo que nós desejaríamos ter, nós já temos em Cristo Jesus. Nós temos a nossa salvação em Cristo Jesus. Então Deus abençoou Abraão em tudo e Deus tem nos abençoado em tudo. É essa a visão dos discípulos de Jesus Cristo, dos apóstolos, que em Cristo nós temos tudo. Nós temos todas as coisas. Então, qual é a minha reflexão para os irmãos, pelo menos nesse primeiro versículo? É olhar que em Cristo nós já temos tudo o que precisamos. Em Cristo nós já temos a salvação. Nós já temos a vida eterna. E não há nada nesse mundo que se compare com a nossa salvação. Que nos tirem tudo desse mundo. Que os nossos se vão, que os nossos negócios se vão, mas que a salvação que temos em Cristo esteja guardada nele. E aí sim nós teremos tudo. Cristo está diante daquele jovem rico que tinha tudo nessa terra. Cristo olha para ele então e diz assim, você na verdade não tem nada. Faz o seguinte, vende o seu tudo, reparte para os pobres e me siga. Percebe que a ótica de Deus é outra? Então Moisés escrevendo esse texto, ele olha para aqui e diz, Deus abençoou Abraão em tudo. Deus é soberano e já tinha abençoado Abraão em tudo. Abraão já velho, com 140 anos, sentindo que a morte já estava batendo à sua porta. Ele se preocupa então com a promessa de Deus. Então aqui nós aprendemos com Abraão que as nossas vidas elas devem ser guiadas com base na palavra de Deus e na promessa de Deus. Sabe por que eu falo isso, meus irmãos? Porque mesmo sabendo que Deus tinha uma promessa para Abraão e a promessa iria passar pelo seu filho Isaac, Abraão não fica parado. E aí eu gostaria de falar sobre a nossa responsabilidade diante desse plano de Deus então. Porque podemos ficar parados e dizer assim, Deus já predestinou tudo, Deus já escolheu tudo. Hoje pela tarde, eu meditando nessa palavra, em um momento peguei o celular, passando ali no Instagram, vi um vídeo de uma moça. Aí ela diz que o que é já da vida dela vai ser, e ela não tem como mudar aquilo, porque Deus poderia mudar o jeito que ela estava vivendo, mas não mudou. Então, se ela é daquele jeito, Deus ama ela como ela é, e esse Deus de amor jamais mandaria ela para o inferno por causa da forma que ela é. Então, pessoas que olham somente para a soberania de Deus e esquecem da responsabilidade humana. E, meus irmãos, uma coisa não anula a outra. Eu sei que para nós é difícil entender o quanto Deus é soberano na história, está guiando todas as coisas, mas por outro lado, nós somos responsáveis pelaquilo que nós fazemos e iremos colher tudo aquilo que nós plantamos. E Deus continua sendo soberano da mesma forma. Essas são duas verdades que caminham juntas. Uma vez perguntaram a Charles Spurgeon como era que ele conseguiria fazer para juntar essas duas verdades que estão tão distantes.
Spurgeon diz, como é história distante, elas são duas irmãs que continuam caminhando lado a lado até o fim. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas e eu sou responsável pelaquilo que eu faço. Essa é a verdade. E me parece que na história de Abraão, Abraão está compreendendo um pouco sobre isso. E nós iremos ver isso no decorrer do texto. Então, Deus, verso 1, abençoou Abraão em tudo. Verso 2 diz o seguinte, confira aí em sua Bíblia. Disse ele ao seu servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo que tinha. Põe a mão debaixo da minha coxa. Meus irmãos, provavelmente esse aqui é aquele Eliezer. Lembra nas exposições aqui, que foi feita desse púlpito, que Abraão questiona a Deus, se não me engano, no capítulo 15, sobre o filho, sobre a sua descendência e cadê. E ele diz, se não vier um filho da minha parte, servo aqui da minha casa é quem vai tomar conta disso. Provavelmente há uma possibilidade de ser esse Eliezer aqui, o qual Abraão está chamando. Abraão então chama ele e diz, põe a sua mão embaixo da minha coxa. Eu quero que você faça uma promessa. A gente sabe que a promessa é que ele vai buscar uma esposa para o seu filho, que até então já está bem de idade avançada, mas ainda não casou. Mas é interessante esse cenário, eu gostaria de parar um pouquinho com os irmãos aqui e ver um pouco esse versículo 2. Duas coisas basicamente aqui. A primeira é a questão desse servo, desse homem de confiança que Abraão chama. Provavelmente alguém que era responsável por toda a casa dele. Alguém que vendia e comprava gado, vendia e comprava servos, enfim, alguém que administrava ali. Abraão então chama esse homem e diz, eu estou na minha vida chegando ao fim, a minha vida está chegando ao final, minha jornada está encerrando e eu preciso trazer uma missão para você. Acho que a gente aprende alguma coisa aqui com esse servo. Acho que uma coisa que a gente aprende aqui é que nós devemos ter pessoas de confiança do nosso lado. Isso também passa pela responsabilidade humana, criar relacionamentos com pessoas de nossa confiança. Pessoas que você diga assim, estou partindo e tenho uma missão para colocar em suas mãos. Alguém que você fecha os olhos e deixa ela aí, que ela vai. Sempre eu gosto de falar sobre isso quando eu tenho oportunidade, que é sobre como Deus escolheu que o seu povo vivesse. Deus escolheu que o povo dele fosse um. Viver em unidade, viver em amor e harmonia. E não há como pensar na igreja sem pensar nessa relação de intimidade, de aproximação, de estar junto, de criar relacionamentos com pessoas a um ponto de colocar diante dessas pessoas as nossas vidas, o futuro da nossa família e confiar de que essas pessoas, com a direção de Deus, vai nos guiar. É muito difícil viver a vida da igreja e viver solitário, sozinho. E a gente não sabe o que está acontecendo, às vezes, na vida dos irmãos, quando a questão chega, pum, já foi. Não consegue fazer mais nada. Devemos nos abrir, meus irmãos, estar mais próximos uns dos outros. Buscar na igreja irmãos e irmãs, homens de Deus, mulheres de Deus, para nos aproximar. Abrir a nossa porta, permitir que essas pessoas entrem. Porque precisaremos de outras pessoas em alguns momentos de nossas vidas. Alguns estudiosos dizem que Abraão não vai nessa missão, porque provavelmente ele pensou, eu vou morrer antes disso. O local era longe, o desafio era muito, 140 anos. Provavelmente ele não conseguisse finalizar essa missão. Então ele passa essa missão para alguém de sua confiança. E aqui, meus irmãos, está a missão da linhagem de Abraão. Isso aqui não é uma missão qualquer, é a missão da vida de Abraão. Se meu filho casar com uma mulher que não é da vontade de Deus, é a promessa que está em jogo. Por isso todo esse cenário de colocar a mão embaixo da coxa, de prometer isso. Então eu gostaria que os irmãos, que a igreja pensasse a respeito disso. O quanto você tem tido pessoas do seu lado de confiança. Pessoas que você consegue confiar, pessoas que você abre o seu coração. Abraão tem um servo, alguém que está ali caminhando com ele há muito tempo, e ele confia essa grande missão a esse servo. Segundo ponto que eu queria ver nesse versículo, meus irmãos, é essa questão de colocar a mão embaixo da coxa. Há toda uma questão, um debate sobre isso. Alguns vão dizer que essa era uma prática cultural da época. Outros vão dizer que, olhando nos documentos culturais, não há muitos registros sobre essas coisas, enfim. Mas algo que todo mundo
concorda é que esse ato de colocar a mão embaixo da coxa era uma promessa que ela não poderia ser violada, por assim dizer. Estava muito ligado a essa questão da promessa de Deus, estava muito ligado à questão da circuncisão, enfim, era algo que de fato esse homem deveria prometer com a sua vida, que ele não iria caminhar por caminho diferente daquilo que Abraão tinha para ele. Então nós temos isso. Vamos para o verso 3 e 4 agora. E à medida que a gente vai passando pelos versos, nós vamos expondo e trazendo algumas aplicações. Verso 3 diz o seguinte: E jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho. Veja, meus irmãos, qual era o receio de Abraão aqui? Que Isaac casasse com alguma mulher dali. E veja, Abraão já tinha experiência de quem era aquele povo. Nós vimos nas exposições aqui que foram feitas. Então Abraão está com medo dessa questão do filho dele casar com uma mulher que não é da vontade de Deus. Então diz, olha, vai na minha parentela. E é muito interessante, eu estudando isso aqui, meus irmãos, me questionava muito, porque veja, a parentela de Abraão também é uma parentela pagã, certo? Os irmãos combinam comigo? Inclusive, Deus manda ele sair de lá. E então eu fui buscar, estudar, ver algumas coisas sobre isso. E algo me chamou muita atenção em um dos comentários de alguns estudiosos. Que provavelmente Abraão queria que fosse alguém que, assim como ele, tivesse coragem de abandonar sua terra e a sua parentela e seguir em direção a uma missão de peregrinação, mesmo que incerta. Isso fez muito sentido para mim. Era sobre. Meus irmãos, tudo está em direção a essa questão da linhagem de Abraão, do povo de Deus, essa questão de colocar a mão embaixo da coxa, essa promessa que o servo precisa fazer, esse ponto agora de ir lá nos parentes de Abraão, trazer uma esposa, precisava ser alguém semelhante a Abraão, alguém que fizesse isso. E nós vamos ver no decorrer da mensagem, não de hoje, mas da próxima, que essa mulher então responde assim como Abraão. Ela deixa seus parentes e vem para casar então com Isaac. Então, Abraão sabia de tudo isso, de todas as questões que estavam ao seu redor ali. E então ele diz, não quero uma mulher daqui para o meu filho. Nós também podemos aplicar outra coisa aqui, meus irmãos, que é com relação ao casamento ou a relação conjugal de pessoas de fé diferente. Acho que isso já foi exposto muitas vezes aqui do púlpito da igreja, mas acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão do relacionamento misto entre o povo de Deus e o povo descrente, entre o povo da luz e o povo das trevas. Eu sei que não é fácil, meus irmãos, principalmente para os solteiros. Graças a Deus que eu não sou mais solteiro. Só preciso me preocupar agora com meu filho, assim como Abraão. Sei que não é fácil, mas, meus irmãos, sempre foi reprovável por Deus esse ato. E todas as vezes que o povo de Deus se relacionou com outros povos, com povos que não adoravam o mesmo Deus, levava o povo de Deus à adoração a falsos deuses, e Deus então vinha com julgamento. Então nunca foi da vontade de Deus que o seu povo se misturasse com outros povos. Deus sempre escolheu um povo para si, separou um povo para si, e desejou que esse povo se relacionasse entre eles. Então vale muito a pena para aqueles que ainda não estão com relacionamentos firmados, olhar para esse texto e pensar sobre isso, sobre essa responsabilidade, meus irmãos. Para quem lida com aconselhamento ou está aconselhando pessoas, e para isso eu não estou dizendo somente pastores, mas irmãos que estão aconselhando outros, sabe como é difícil aconselhar pessoas que não professam a mesma fé, que não crê no mesmo Deus. A autoridade de Deus e a autoridade da palavra não vai ser autoridade naquele relacionamento, naquele casamento. Então, a vontade de Deus é que nós venhamos nos relacionar com pessoas da mesma fé. Porque, meus irmãos, não há comunhão nenhuma entre luz e trevas. Essas não são palavras minhas, são palavras das Escrituras. Não há comunhão nenhuma. E eu posso dizer aos irmãos, são poucos aqueles que Deus age com misericórdia e tem um casamento, uma relação feliz, porque servem a deuses diferentes. Então,
Abraão está preocupado aqui com o seu filho, e eu acho que para aqueles então que já estão casados, mas têm filhos, deveriam então se preocupar com isso. Talvez não mais como aquilo que era cultural daquela época de arranjar um casamento, mas de influenciar da melhor forma possível. Eu tenho um filho e ele vai chegar um momento de encontrar uma esposa e eu quero influenciar o máximo possível para que ele encontre uma mulher de Deus, para que ele faça um casamento feliz. Pois senão, certamente, a ira do Senhor estará sobre aquela relação. As escrituras que falam sobre isso, que não há relação entre trevas e luz. Então pense a respeito disso, sobre como Abraão está preocupado sobre o seu filho, sobre a promessa, sobre o que vinha mais para frente. O texto de Deuteronômio capítulo 7, versos 1 a 4, vai falar a respeito disso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, capítulo 7, verso 1 a 4, e acompanhe comigo a leitura. A palavra do Senhor diz assim, no verso 1: Quando o Senhor, o seu Deus, o fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para ela tomar posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações: os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os erezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês estiverem derrotado, então vocês a destruirão totalmente. Não faça com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois eles desviarão seus filhos de seguir-me, para servir outros deuses. É por causa disso que a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente o destruiria. Então o povo está perto de tomar posse da terra. Deus diz: olha, não se relacione com aquelas pessoas. E se isso acontecer, a ira do Senhor vai vir sobre vocês, vai destruir vocês. Isso porque vocês vão ser levados a adorar outros deuses. Então, acho que vale falar mais uma vez sobre esse ponto. Um dos pecados, meus irmãos, que mais levou o povo de Deus à idolatria foi as relações conjugais de pessoas de fé diferente. Então pense sobre isso. Você que ainda é solteiro, que está orando a Deus para um relacionamento, e você que já é casado, mas tem filhos, influencie o máximo possível para que seus filhos, nossos filhos, possam fazer bons casamentos e adorem o Deus verdadeiro, Deus, então, dos nossos pais, né? Aqui Abraão, Isaac e Jacó. Verso 5, então, meus irmãos, caminhando nessa narrativa, o servo, então, agora vai fazer uma pergunta a Abraão. Vem primeiro um chamado, e ele agora vai fazer uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Devo então levar o seu filho de volta à terra de onde vieste? Então a pergunta dele é o seguinte: o senhor está me fazendo, me dando uma missão, mas essa missão não depende só de mim. Lembra a responsabilidade humana? Depende também da moça. E se a moça não vier? Então gostaria que os irmãos pensassem, como eu disse, a respeito disso: soberania de Deus e responsabilidade humana. O servo sabe quem é Deus, ele tem experiências com Deus. Iremos ver no decorrer desse texto que Deus responde a ele em alguns momentos, mas ele diz: há uma responsabilidade humana. Eu não consigo cumprir a minha palavra se a mulher não quiser vir. E se ela não quiser vir, o que é que eu faço? Eu levo o seu filho de volta para lá, e o verso 6, então, ele diz: cuidado. É como se dissesse aqui no hebraico: epa, cale a boca, não fale nem sobre isso. Pare, você não vai fazer isso, disse Abraão. Não deixe o meu filho voltar para lá. Por quê? Porque era um retrocesso. Deus mandou Abraão sair de lá e disse: ó, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E como é que agora você cogita levar meu filho de volta para lá? É um retrocesso na promessa. Eu pensando sobre isso, nas aplicações desse texto, Deus trouxe uma palavra ao meu coração, uma espécie até de conforto. Às vezes tem algum momento para aqueles que não cresceram na fé cristã, você se pega pensando na vida do passado, como você vivia, de como você era, e por algum momento há uma saudade ali no seu coração, às vezes de alguns relacionamentos que ficou para trás por causa da nossa fé. E aí então Deus traz uma palavra: ó, você não precisa voltar para lá. A promessa não é naquela direção, a promessa é na direção de cá. Há um novo povo,
uma nova comunidade de fé, e principalmente para aqueles que estão chegando na fé agora. Deus tem chamado cada um de nós a viver uma nova vida, uma nova jornada, uma nova missão é nos dada. Então, meus irmãos, para aqueles que se pegam assim em alguns momentos pensando sobre isso, e veja, meus irmãos, não escandalizem comigo, isso faz parte da fé. Isso faz parte da fé. Em alguns momentos pensar, será se eu estou no caminho certo? Será se de fato eu tomei essa decisão? É essa mesma decisão? Veja, meus irmãos, a fé verdadeira é uma fé que também vacila de vez em quando. É uma fé que olha assim e diz, já estou velho, minha esposa também. Vamos dar um jeito aqui nisso. Você tem fé, meu irmão. Se você em algum momento se pegou pensando sobre isso, pensando na sua vida, pensando no seu passado, e de repente seu coração começou a aquecer, você sentiu uma espécie de saudade dessas coisas, você deve pensar semelhante a Abraão. Ei, a promessa não é nessa direção, é nessa direção daqui. Abraão diz, não leve o meu filho para lá. É nessa direção. Então, uma palavra para os irmãos que em algum momento se pegam assim, se questionando algumas coisas, ou com saudade de algumas coisas. Deus não quer você mais naquela direção. Deus quer você agora nessa direção. Na direção da fé. Na direção da terra prometida, daquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Então, pensem um pouco também a respeito disso. Então, Abraão diz, ó, não leve o meu filho para lá. Opa, cala a boca, coloca a mão na boca, não fala nem sobre isso. Isso não é tema da nossa conversa aqui. Não fala sobre isso. Não leve meu filho para lá em hipótese nenhuma. Então, meus irmãos, devemos pensar sobre isso. Abraão vai dizer, não deixe o meu filho voltar para lá. Vocês percebem, meus irmãos, que é uma coisa do tipo assim, estou morrendo. Eu não vou estar mais aqui. Você então tem essa missão de guiar as coisas. Se você for lá e voltar, e eu não estiver mais aqui, já estiver morrido, ó, não pegue meu filho e leve para lá, em hipótese nenhuma. E, meus irmãos, algo muito sério nós aprendemos nesse texto aqui sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Porque vê o que é que diz o verso 7 aí. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? É acreditar na promessa de Deus, é acreditar na soberania de Deus, é acreditar na direção de Deus. O servo traz uma sugestão, então o que é que eu faço? Leva o seu filho para lá, ele não faça isso. O Deus o qual eu tenho experiência, o Deus que é soberano, o Deus que prometeu, que fez a promessa a mim, Ele enviará o seu anjo para que você tenha a garantia de que essa mulher vai vir de lá para cá. E que anjo é esse, meu irmão? Que provavelmente ele está pensando aqui. O mesmo anjo que disse a Abraão, não toque no menino. Agora sei que você confia em mim. Você não me negou seu filho. Olha para o lado, ali tem um cordeiro. É esse mesmo anjo que Abraão está confiante de que vai guiar o seu servo então e vai trazer a esposa de lá para cá. Se acreditar na soberania de Deus, é acreditar que Deus tem um propósito e Ele vai cumprir os seus propósitos, ainda que as circunstâncias digam não. Por quê, meus irmãos? Porque muitas coisas poderiam acontecer e essa esposa de Isaac não vir. Primeiro, ninguém sabe se chegar lá vai ter uma mulher na idade que possa vir. Segundo, se tiver, ela vai querer vir. Então o servo estava diante de uma situação difícil ali. Muitas coisas precisavam acontecer, mas Abraão diz, confia em Deus. Deus vai mandar o anjo dele. E quantas vezes, meus irmãos, nós não somos assim? Estamos café lá em cima, os problemas aparecem e a gente, não, Deus vai agir. Deus prometeu. Deus disse que esse filho para mim seria uma bênção e ele vai ser, apesar de estar dando muito trabalho. Deus me prometeu dar filhos. Deus me prometeu que esse emprego era meu. E agora essa perseguição aqui, mas Deus vai mudar isso. Deus me prometeu aquela relação, que eu iria ter relações boas e eu não estou conseguindo ter. Então você confia em Deus e diz, Deus vai enviar o anjo e tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus. Aí você chega no verso 8. Olha o que é que o verso 8 diz. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento.
Você tem um Abraão que está confiante em Deus e diz: o anjo vai trazer. Ele vai garantir que a mulher vai vir. Mas se a mulher não quiser vir, você está livre do juramento. Parece que é um Abraão vacilante, mas não é, meus irmãos. Aqui é um Abraão experiente. Um Abraão de 140 anos. Um velho que já caminhou muito com Deus. E sabe o que é que está descrito aqui, meus irmãos? Que apesar de Deus ser soberano, os caminhos de Deus, muitas das vezes, não são os nossos caminhos. Ele está crendo que aquela é a direção. Que buscar a esposa lá é o mais lógico que deve acontecer. Mas Deus pode não querer ir por esse caminho. Mas Deus pode ter outro caminho para chegar na esposa. Então ele diz, se isso acontecer, eu estou confiante. Veja, eu estou confiante que Deus vai trazer. Mas se não for o caminho que eu estou pensando, aí você faz o seguinte, não leva meu filho lá. Certo? Você está livre do juramento, não leva meu filho lá. Então, meus irmãos, é soberania de Deus e responsabilidade humana. É acreditar que Deus é soberano e que Ele vai cumprir a promessa dEle, mas também acreditar que nem sempre aquilo que nós pensamos ou que nós projetamos é o melhor caminho. Nós devemos fazer aquilo que é lógico. E o sobrenatural, quem vai fazer é Deus. Então, você tem um Abraão que confia, mas um Abraão que sabe, que tem experiência, que nem sempre os nossos caminhos são os caminhos de Deus. E o que nós devemos fazer? Descansar na soberania dele. Faz o seguinte, Abraão diz, não traz a mulher, também não leva meu filho lá, volta e vamos pensar agora o que é que Deus vai fazer. Meus irmãos, nós aprendemos muito com isso. Nós aprendemos aqui pelo menos uma coisa. Um momento que parecer que o lógico o ideal que era para acontecer não aconteceu, a gente para e ora e espera a próxima direção de Deus. Ainda que aquilo que a gente olhe é o mais lógico possível, é a direção que Deus basicamente iria trilhar. E não dá certo, nós devemos parar e esperar o próximo momento em que Deus dará a próxima ordem, dizer, vá por esse caminho. Então você tem um Abraão confiante. Um Abraão que pega as experiências que ele teve e traz para o texto. O anjo vai na direção de vocês, vai garantir isso, mas se isso não acontecer, estou confiante em Deus. Volte para casa, não leve meu filho para lá. E espera em Deus que Deus vai fazer outra coisa, que eu ainda não sei o que. E isso aqui é fantástico, meus irmãos. Você tem um Abraão experiente dizendo assim, talvez eu não tenha as respostas para tudo. Eu estou muito confiante que o anjo vai nessa direção e vai ajudar vocês. Mas eu confesso a você, provavelmente Eliezer, eu não tenho as respostas para tudo. Então, nesse caso, faz o seguinte, retorne para casa e vamos esperar a próxima direção de Deus. Então, meus irmãos, no momento de dificuldade, no momento em que você pensar que o mais lógico para acontecer é isso, e de fato é, e não acontecer, pare, ore e espere a próxima direção de Deus. Amém? Então nós temos esse Abraão aqui, que está confiando em Deus, mas que ao mesmo tempo sabe que há uma responsabilidade nele, né? A nossa fé não é uma fé, não é uma fé neutra, mas como disse o pastor Ednilton pela manhã, é uma fé operante. É uma fé que é guiada pelas experiências também que já tivemos com Deus, mas é uma fé que também confia que Deus é soberano e que Ele vai guiar as coisas conforme a sua vontade. Como eu disse, meus irmãos, Abraão, homem velho, muita experiência com Deus, ao mesmo tempo que ele sabia que Deus envia o seu anjo para guiar naquilo que é comum, Deus também tem outros planos. E então Abraão descansa nisso e diz ao seu servo, o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra e enviará o seu anjo, é o mesmo Abraão que diz, se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. É interessante que Abraão tem uma confiança em Deus. Ele diz assim, o Deus que me tirou da terra dos meus pais, o Deus que me prometeu, o Deus que fez isso sem juramento, Ele vai enviar o anjo. E em seguida ele diz assim, mas se isso não acontecer, não leve meu filho para lá, volte. Meus irmãos, eu confesso que lendo isso aqui, nessa exposição, bateu até uma tristeza e uma saudade já de Abraão.
que estamos encerrando, né, essa vida de Abraão, esse homem que nos ensina tanto. Esse homem que nos ensina que o fato de sermos homens e mulheres de Deus não quer dizer que a nossa fé não vai vacilar em algum momento. Esse homem que também em outros momentos tem sua fé fortalecida a um ponto de colocar o seu próprio filho para sacrificar. E, meus irmãos, que situação sacrificar o próprio filho. O texto é tão forte lá que diz que Abraão pega o cutelo, pega a faca, e no momento que ele vai em direção ao filho, o anjo do Senhor brada e diz: não faça isso. É esse Abraão, é esse homem de Deus. É esse homem que é descrito em Hebreus 11 como o herói da fé. Um homem que tem sua fé vacilante, que em alguns momentos desacredita, mas que em outros momentos acredita e diz: vai acontecer, vai dar certo. É um homem também que agora é pego ali sem saber muito o que vai acontecer do seu futuro e da sua família. Então, meus irmãos, o fato de você vacilar em alguns momentos na fé ou em acreditar não desqualifica você como um homem ou uma mulher de Deus. Isso a gente vê aqui com Abraão. Então, se em alguns momentos precisar parar e chorar e se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu não estou acreditando que isso vai acontecer. Eu estou sem acreditar, eu estou sem esperança. Não se preocupe que você não é o primeiro, Abraão já fez isso. Mas em outros momentos você vai se pegar motivando outros, dizendo: bora, vai dar certo. O Deus que nos guiou até aqui vai nos levar até o final. Vamos, vai dar certo. E ainda que não seja nos nossos planos, e ainda que não seja conforme aquilo que a gente pensa que é lógico, vamos esperar e Deus vai agir como Ele sempre agiu de lá para cá. Mas a promessa dele vai ser cumprida, aquilo que Ele disse vai ser cumprido, ainda que não seja pelos caminhos que nós queremos. Nós devemos confiar em Deus. Amém? E aí ele diz então, como eu comentei com os irmãos no verso 8, se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho para lá. Por quê, meus irmãos? Outra coisa a gente aprende nesse verso 8. Tem coisas que são lógicos para a gente, certo? Há um tempo que ele acredita que o caminho é aquele, que Deus vai enviar o anjo, mas se Deus não fizer isso, você está livre do juramento, mas ele vai dizer assim: não leve meu filho para lá, porque é lógico que Deus não quer que meu filho volte. É lógico que a promessa não é nessa direção, é na direção de cá. Então, ainda que eu esteja confuso naquilo que Deus quer, ainda que haja uma confusão na minha mente e na minha cabeça sobre os planos e a direção de Deus, tem coisas que já estão lógico na palavra de Deus, que já é claro na palavra de Deus. E então, nesse momento de desespero, nós devemos nos apegar naquilo que já nos foi revelado. Já tinha sido revelado a Abraão. Você vai ter que sair daí e é em outra direção. Então, ele diz ao servo: eu não sei o que Deus vai fazer, mas não volte para lá, porque Deus tem outros planos. Ainda que eu não saiba os caminhos, mas de uma coisa eu sei, não é nessa direção. Então, meus irmãos, momento de dificuldade e de desespero, se apegue naquilo que você já sabe que é certo. E aguarde, então, Deus encaminhar para o próximo passo. Então, nós aprendemos com Abraão que Deus é soberano, Ele guia a história, e nós devemos confiar nessa soberania de Deus, mas que nós devemos agir e entender que nem sempre os planos de Deus é aquilo que nós estamos planejando. Aí nós chegamos então no verso 9 que diz: então o servo pôs a mão embaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Servo inteligente. Ele detalhou tudinho, mas se isso acontecer, e se aquilo não acontecer, vamos conversar direito aqui, porque ele sabia que a coisa era muito séria. Então, depois de tudo feito, ele coloca a mão, diz: agora sim, eu posso colocar a mão embaixo de sua coxa e prometer que eu vou fazer isso. E, meus irmãos, nós aprendemos muito, como eu disse aqui com Abraão, e após tudo esclarecido, o servo prometendo que isso ia acontecer, o servo então sai e vai em direção, ou entra na jornada para buscar a Rebeca do Isaac. Nós veremos mais sobre isso, permitindo Deus, na próxima semana. Mas, por hora, eu queria que vocês, juntamente comigo, pensassem pelo menos 4 aplicações, dentre todas que nós já pensamos aqui. A primeira delas é que nós devemos nos preocupar com quem nós iremos nos casar ou com quem iremos dar a mão dos nossos filhos. Aquele que ainda não casou, aquele que já tem filhos, se preocupe sobre isso. Ore sobre isso, para que Deus, de fato, guie isso. É muito bom ver aqui na igreja muitos irmãos
que já casaram, outros que já estão às portas do casamento, famílias crentes, de irmãos crentes, e certamente a bênção do Senhor está sobre ali. Mas se isso não aconteceu ainda, não vá procurar em outro local. Procure entre a comunidade de fé, entre o povo de Deus, aquele que comunica a mesma fé que você. Segunda aplicação, a nossa relação com Deus, ela também, ela não deve ser, né, nesse sentido, somente baseada naquilo que nós temos como revelação da palavra de Deus, mas com aquilo também que nós já experimentamos de Deus. A nossa relação de Deus também deve ser com aquilo, com as experiências que nós já tivemos com Ele. Como eu disse, lembra Abraão? Abraão sabe, Deus pode enviar o anjo, mas se ele não enviar, eu tenho uma palavra clara. Não é de lá que a linhagem vai continuar naquela cidade, precisa sair de lá. Então a nossa relação com Deus também é uma relação com as nossas experiências. Então pegue as experiências que você já teve com Deus e traga ela para a sua vida e para a sua relação com o próprio Deus. Terceira aplicação, meus irmãos. Deus é soberano e Ele irá cumprir o seu plano em nossas vidas, ainda que seja por um caminho que nós não esperamos. Deus vai escrever. Eu vou falar algo aqui rapidamente que nós já falamos, acho que em algum momento aqui, ou o pastor Márcio, mas tem um exemplo de como Deus age, da soberania de Deus com a responsabilidade humana, ou de como nós enxergamos as coisas, que é aquela ideia de um tapete que está sendo feito, ou que está sendo produzido. Né? Algumas irmãs talvez aqui costura, faz crochê, e é aquela ideia de uma criança que está embaixo da cadeira da mãe e vendo a mãe costurando ali um pano, alguma coisa, e ele olha de cima e vê um monte de linha pendurada assim. Diz, mãe, o que é que a senhora está fazendo aí? Um monte de linha, um monte de coisa desconexa aí. E a mãe que está de cima costurando aquele pano, ela fazendo um belo e um lindo tapete. Estou juntando linha com linha. Estou colocando cada um no seu lugar. E daqui de cima, meu filho, de onde eu estou vendo, está tudo perfeitinho. As conexões que eu estou fazendo com as linhas aqui está perfeito. Mas o filho que está lá embaixo, vendo aquele monte de linha, ele não consegue fazer as conexões. Assim somos nós, às vezes. Não conseguimos fazer as conexões das linhas ou dos caminhos que Deus está trilhando para nós, para nossas vidas, para a igreja, para o povo de Deus, para o Brasil, para o mundo. Mas Deus que é soberano, que está lá em cima, está tudo acontecendo da forma que Ele deseja. Está tudo acontecendo dentro do plano e do propósito de Deus. Então essa é uma boa ilustração para entender que Deus é soberano e que Ele irá cumprir toda a sua vontade. E a quarta e última aplicação, meus irmãos, é que tanto Abraão quanto o seu servo, e sobre o servo a gente vai ver também um pouco mais na frente, estavam confiantes no Deus a quem eles serviam, no Deus o qual eles tinham tido experiências por muitos momentos. Então, pela fé, na obra que Deus iria fazer, Abraão enviou o seu servo em busca de uma esposa para o seu filho Isaque. Foi pela fé. Como eu disse, muitas coisas poderiam dar errado. Ele poderia chegar lá e não ter a mulher poderia não vir, e outras questões. Mas pela fé que Abraão tinha, Abraão diz, vai em busca, e provavelmente é nessa direção que Deus quer que você traga uma esposa para o meu filho Isaque. E meus irmãos, assim nós também vivemos pela fé. Diariamente estamos vivendo pela fé. Não na fé de uma noiva que vai vir para nós, mas da fé de um noivo que já nos foi prometido, que virá para nos buscar em algum momento da história. Não pela fé como Isaac, como Abraão, como aquele servo, que uma noiva ia vir para eles, mas uma fé de um noivo, que certamente voltará. Todo olho verá esse momento em que ele irá vir para buscar a sua noiva, que é eu e você. Mas enquanto esse momento não chega, estamos aqui sendo provados diariamente. Um momento nossa fé vacila, mas em um momento estamos confiantes em Deus, mas estamos caminhando em direção ao nosso noivo, ao nosso Cristo que irá voltar. Amém? Que Deus nos abençoe, que a palavra dele possa encontrar espaço em nossos corações, possamos diante de Deus nos assemelhar em alguns momentos com Abraão, talvez em outros não, mas olhar para a palavra de Deus e ser fortalecido e edificados com essa palavra. Vamos orar?